Eu acho que o tema de cultura, né? Eu comecei a entender a importância dele quando eu estive em Nova York. Essas grandes escolas de multinacionais, né, nos ensinam a ver cultura de um jeito muito diferente. E o que é curioso é que quando eu cheguei na Ingeform em 2006, a gente celebrava 30 anos. E é claro que a empresa tinha uma cultura muito forte, mas ela não estava escrita em lugar nenhum, você acredita? Claro. E juntos, aí eu brinco, né, somos das duas gerações, né, os mais experientes, que trouxeram aí, abriram a floresta, tal, trabalhando junto com os mais jovens, que foram chegando, a gente foi construindo essa cultura, esse elemento vivo. Há mais de 18 anos à frente da Ingeform, uma das principais empresas de engenharia do país, ele lidera projetos complexos, responde tecnicamente por mais de 150 grandes obras e atua como embaixador de cultura organizacional que coloca pessoas no centro. Seja muito bem-vindo ao podcast André Boucher. Dentro da minha cabeça, assim, de empreendedor, eu me considero muito empreendedor, sabe, China? Mais do que engenheiro, eu me considero empreendedor. Eu falei, olha, se a gente, então, conseguisse criar uma empresa com uma cultura muito forte e que a cultura fosse o elemento de trabalho, da liderança mais relevante, porque agora a gente vai mexer em estratégia no começo do ano. Todo começo de ano a gente vai lá, faz um alinhamento estratégico, tal, revê estratégia. Às vezes chegam as consultorias, ajudam, tal. Mas cultura é todo dia, né? Sejam bem-vindos ao YPOcast Líderes Extraordinários, uma plataforma dedicada à sua jornada de desenvolvimento pessoal e profissional. Conheça as histórias inspiradoras de diversos executivos e empreendedores. Esta iniciativa é uma colaboração do YPO Brasil e da Exame. Assista agora mais um episódio e acesse nosso site. Bem-vindo a mais um episódio do YPOcast, o podcast YPO Brasil. Aqui contamos histórias de líderes que transformam negócios e vidas. E a abertura do programa não poderia caber melhor para um convidado do que para ele. Porque ele sempre fala que sua grande inspiração é fazer a diferença na vida do maior número de pessoas possível. E assim ele tem feito. Há mais de 18 anos à frente da Ingeform, uma das principais empresas de engenharia do país, ele lidera projetos complexos, responde tecnicamente por mais de 150 grandes obras e atua como embaixador de cultura organizacional que coloca pessoas no centro. Hoje, além de diretor superintendente da operação, ele também lidera a holding do grupo, com atuação em áreas como desenvolvimento imobiliário, energia, concessões, investimentos e gestão de recursos. Sua trajetória ainda inclui experiência internacional como vice-presidente sênior do Citigroup, em Nova York, atuação como conselheiro do YPO e um trabalho consistente no campo social, apoiando crianças, adolescentes e famílias em situação de vulnerabilidade. Seja muito bem-vindo ao podcast André Boucher. Que prazer estar aqui, Sheina. É muito legal poder voltar aqui e poder atualizar nossa conversa, ter uma nova prosa. A gente tem muito o que conversar. Que legal. Animada. André, a gente começa o programa pedindo para os nossos convidados contarem um pouco da história. Você tem muita história para contar. Você recentemente, inclusive, escreveu um livro. E eu queria um pouco saber que momentos da sua história você acha que fizeram você ser quem é hoje, pessoa que completou seus 50 anos de vida recentemente e está fazendo muitas reflexões. Realmente, assim, chegar aos 50 é curioso, né? Eu sei que você ainda não chegou, mas assim, eu falo com colegas meus que chegaram e a gente fica muito reflexivo antes de chegar aos 50 anos. E eu acho que eu passei ali uns bons meses fritando um pouco o cérebro, pensando muito de onde a gente veio, por que a gente está aqui, né? E principalmente do que a gente quer daqui para frente. E eu, como alguns amigos meus sabem, principalmente no fórum, né? Eu criei um hábito mais velho de escrever, né? E aí eu pedi um presente pro meu professor de escrita criativa. Ele falou, André, de presente para você ganhou ter que escrever uma carta pro André da infância, vindo no tempo, na terceira pessoa. E aí me pôs para pensar um pouco mais de onde a gente veio, por que a gente tá aqui, né? E aí, então, já tem os spoilers? Acho que a gente pode comentar. Acho que é legal falar que eu tive avós do lado da minha família materna que foram muito inspiradores. Então é daqui o livro que eu vou deixar com você, fala do João Vilac. E o João é o pai da minha mãe, e com ele eu tive a oportunidade de ter meu primeiro estágio aos 13 anos na Photoshop. Talvez alguns dos YPOs de São Paulo conheçam, porque ficava ali na Barão de Capanema com a ministra Rocha Azevedo, hoje tem um restaurante da Alex Atala, né? Ali era a loja do meu avô.
onde eu aprendi a trabalhar com 13 anos, fui para o comércio e comecei a tomar paixão por temas como esse. E vindo da família da minha mãe, formada, que foi estudar história, apaixonada por filosofia, eu desenvolvi uma inteligência do outro lado do cérebro de quem tem um pai engenheiro, que foi minha inspiração para ir para engenharia, e aqui a gente roda com aquele modelo analítico, matemático, de processos, né? Paixão pelas planilhas, pelos números. Então, acho que eu vim dessa infância, onde a gente ia se formando, talvez com duas visões de como enxergar o mundo. E aproveitei para estudar também, tive a oportunidade de estudar numa escola que se explica como uma escola humanista. E talvez só agora, mais recente, fui entender a conexão da minha infância, essa passagem por uma escola que tem como primeiro olhar essa formação humanista, e o líder, o pai, o filho, o amigo, né? O executivo que eu sou hoje. Que legal. E você estava falando que apesar de essas duas visões parecerem muito diferentes, extremas, na verdade hoje elas são super complementares e são muito de quem você é, né? Exatamente. Pai e mãe refletidos na sua liderança. Exatamente. É muito gostoso poder pivotar e acho que no fundo elas se complementam, né? Acho que elas se complementam o tempo inteiro. Yin e Yang. Exatamente. Muito bom. André, você cursou engenharia, você comentou, né? Pai engenheiro, mais estruturado e tudo mais. Você escolheu cursar a engenharia, né? Apesar de ter esses dois lados, ter a filosofia e a engenharia ali inspirando você. Você tem na família um negócio de engenharia, mas você decidiu uma vida no exterior, ir trabalhar no banco e não seguir de imediato nesse lugar da empresa familiar e sair. Como é que foi essa decisão e por que você tomou ela? Como que sua família recebeu? Como é que foi isso para você depois, né? Como você trouxe esses aprendizados? Enfim, queria saber um pouquinho mais. Que legal. Primeiro eu quero ir lá atrás, porque eu cresci, né? Nessa carta que eu estou escrevendo para mim mesmo, eu estou indo lá no tempo, vendo marcos da minha vida, e acho que uma coisa muito importante foi ter crescido frequentando canteiros de obra com meu pai. Aos sábados é quando ele podia me pegar, colocar no carro, e a gente ia ver as obras. E eu sempre gostei muito de ver tudo aquilo acontecendo, ver as máquinas trabalhando, os prédios sendo erguidos, os projetos de saneamento básico, que são uma paixão nossa na empresa, acontecendo, né? E acho que isso me levou nessa direção de quando foi chegar naquela época do vestibular, né? É curioso, China, porque pouca gente sabe que eu entrei em engenharia e direito. E eu comecei a cursar também direito ao mesmo tempo. Mas era muita coisa fazer as duas faculdades, não ia sobrar tempo para nada. E desde os 18 anos, uma das coisas que eu mais queria era trabalhar. Apesar da gente abrir aqui falando que eu voltei em 2006, então são 18 anos que eu tô de volta, 19 anos que eu tô de volta em Geform. Na verdade, meu primeiro emprego na Geform, que foi meu segundo emprego, foi em 95. Depois da loja do avô. E depois de um outro emprego que eu tive antes, com 18 anos, eu fui trabalhar na Imurb, para entender o que era o outro lado do balcão de engenharia, né? A empresa municipal de urbanização. Olha, que legal. Eu tive com um patrão ali, um cara que entendia demais, conhecia demais São Paulo. Foi muito gostoso aprender sobre a nossa cidade na visão dele. Mas eu te conto tudo isso porque, assim, a paixão da engenharia vem de casa. De infância. Né? E eu, como tenho 5 filhos, e agora tenho filho de 21 anos, mas tenho filho de 4 anos, eu já vivo esse negócio das expectativas profissionais deles, e cada um indo numa direção, né? Mas para mim isso foi uma coisa um pouco mais fácil. Porque realmente, assim, eu queria aquilo e foi muito gostoso. Interessante, né? É um pouco diferente de algumas das histórias que a gente ouve aqui, onde o trabalho roubava o pai ou a mãe dos filhos, né? E aí você viveu o trabalho do pai de uma forma mais positiva e não como algo que te tirava o seu pai. Não, mas veja bem, vamos voltar lá na década de 80 e 90... O pai trabalhava muito, né? Todos. Os pais trabalhavam muitos. Então, assim, não tinham essa presença que nós hoje, né?
eu de 50 anos e as gerações para baixo, né? O papel dos pais na família tem se tornado uma coisa muito diferente. Pais mais presentes, que dividem a agenda com as esposas, para cuidar dos filhos, para levar na escola, para educar, para final de semana, para enfim, né? Eu vejo que hoje o papel da paternidade na nossa sociedade evoluiu muito. Os pais, eu acho que isso é muito positivo, sim. Positivo e desafiador. Me sinto bastante desafiado. Com certeza, né? Com certeza. Mas assim, me ajudou muito a chegar na engenharia. Como você, sou mackenzista, adorei estudar no Mackenzie. Fiz uma turma de amigos incrível, que até hoje, né? A gente se formou em 98, então nós vamos para 27 anos de formado, 28 anos de formados. Eu tenho um grupo de amigos que a gente é muito próximo. Todo ano a gente celebra mais um ano de amizade. O grupo do WhatsApp é ativo quase todos os dias, né? A gente conseguiu preservar essa amizade gostosa. Olha, e é uma coisa que eu me orgulho muito. Porque eu sempre tive um papel de protagonismo nessas turmas aí, em manter essas chamas vivas. Sua liderança aí, seja no IPO, seja no Mackenzie, seja na Engeform, acho que enfim, tem... É uma coisa meio nata. Tá, né? Aí, né? Tá aí. E o direito, ele voltou em algum momento? Ele não voltou, mas eu tenho uma paixão, né? Pouca gente sabe que o pai da esposa do João Vilac, que a gente vai falar mais um pouco, ele foi o ministro Alexandre Marcondes Machado. Tá. E esse ministro que trabalhou com o Getúlio Vargas foi quem criou a nossa CLT. Olha. Né? Então ele foi um grande advogado, um cara muito importante na área trabalhista e até hoje assim, é muito reconhecido pelo que ele construiu aqui no Brasil. Mas assim, homens de negócio têm que dominar um pouco do direito, não tem jeito, né? A gente está direto com os contratos, com os desafios aí de gestão, né? Então acho isso tudo muito importante. E aí eu vou voltar naquela pergunta sua anterior, porque vem a ida para Nova York. E às vezes eu brinco aqui, né? Eu sou uma pessoa que adoro planejar, e adoro planejar na empresa, e adoro planejar na vida pessoal. A Brigitte, minha esposa, às vezes quer me assassinar, porque tá em cima da minha mesa lá em casa o primeiro semestre inteiro pra gente dar uma organizada nas coisas. E ela quer me... Pelo amor de Deus. Super te entendo, eu tenho do ano já. Pois é, eu tô querendo enfrentar com ela o primeiro semestre. Mas é muito que às vezes a gente planeja muito e Deus ri lá em cima, porque você tá achando que é isso, vai acontecer aquilo outro, né? E a ida para Nova York foi uma coisa muito inusitada, assim, muito inesperada. Numa reunião de trabalho do meu pai, uma amiga dele, judia israelense, gostou do meu jeito, da cara do moleque, e acho que ela fez um convite meio piada, assim. Falou, esse menino, bem que podia vir estagiar um pouco com a gente em Nova York. Acho que quando terminou a reunião, eu cheguei para meu pai e falei, você acha que ela tá falando sério? Será que dá para eu estagiar em Nova York? Isso é 98. Eu tô lá fazendo o 10º semestre. Não, ainda tô no 10º semestre de engenharia no Mackenzie. Então, enquanto eu tô cursando o 10º semestre, eu começo a ir para Nova York, ir para as entrevistas e procurar onde morar, porque assim que eu me formei, eu fui para Nova York trabalhar na antiga Salomon Brothers Smith Barney, que aí fez a fusão com o Citibank e virou o Citigroup. E qual que era o plano? Era ficar pouco tempo. 3 meses, 6 meses, 1 ano, quem diria, né? E eu acabei tendo uma carreira muito bacana, muito especial, e hoje eu sou especialmente grato a tudo que eu pude viver em Nova York, e principalmente tudo que eu pude aprender, que talvez se eu tivesse ficado na empresa familiar, eu vejo que em vários podcasts a gente tem a oportunidade de falar de empresas familiares, mas cada vez mais eu acho que as segundas gerações e terceiras gerações em grupos familiares têm a obrigação de ir fora, trabalhar fora, aprender fora, enfrentar desafios fora, antes de retornarem para as empresas das suas famílias. Vocês têm algum tipo de estatuto na empresa que indica esse caminho de carreira para trabalhar? Pois é. Ano passado, nós somos uma empresa controlada por 2 famílias meio a meio. Né? E um modelo que muitos dos nossos colegas do IPO poderiam dizer que não deveria ter funcionado nunca. Porque o meu tio Arnaldo, que é o fundador, junto com meu pai, eles co-presidiram a empresa por 40 anos. Até eu virar presidente há uns 10 anos atrás, um pouco mais. E eles conseguiram juntos fazer isso dar certo. É lindo, né? Tem muitos livros acadêmicos que dizem que isso não vai dar certo nunca. Né? Mas nós somos uma antítese, porque a empresa começou com uma mesa e 2 cadeiras, né? Ela começou literalmente do zero. E aí, chegando aos 50 anos, a gente resolveu fazer um projeto muito legal ano passado, que se chamava Projeto Alma. Talvez por
cuidar da alma, da essência da empresa. E ali a gente foi mergulhar em temas de governança. Foi para um ano inteiro de muitas horas, mas muitas horas mesmo, cuidando do conselho de acionistas, cuidando do conselho de administração, cuidando do conselho de família, cuidando de temas relacionados à parte mais executiva, de diretoria. E eu te prometo que o resultante desse trabalho são 220 páginas estruturadas de documentos validados pelos fundadores, esposas, filhos, e isso já alinhado como é que vai impactar a terceira geração. Então, até a terceira geração, que a gente brinca que é G1, G2, G3, a gente realmente reorganizou tudo, revisitamos um acordo de acionistas, política de gestão do conselho de família, programa de desenvolvimento dos filhos e dos netos. Então, tem uma jornada muito interessante aí que faz parte do projeto Engeform 100 anos. Olha, parabéns, viu? Acho que é um grande legado você chegar nesse lugar, né? Estando nesse lugar e conseguir aproveitar da G1, sendo G2 e pensar na G3 e já ter Conselho de Família, Administração e acionistas. Isso é sempre um grande desafio, né? A gente vê empresas de quase 100 anos sem acordo de acionista assinado. Então, maravilhoso, parabéns. E eu queria falar um pouco disso, da sua volta para a Engeform, né? Porque a gente também ouve bastante aqui sobre como que é trabalhar, como que foi para você e como que é trabalhar em empresa familiar, ser o filho do fundador, ser o sobrinho dos dois fundadores. Como é que foi para você voltar, chegar e aí conquistar o seu lugar e o seu espaço? Eu vou chegar na volta, mas antes eu quero passar num ponto na chegada, porque a pergunta passa por chegadas. Acho que é muito legal poder também comentar aqui, e eu tenho percebido, Sheina, que os filhos dos YPOs têm ouvido o nosso podcast. Então esse depoimento que eu vou deixar aqui, talvez seja para os Youngs, né? Quando eu cheguei em Nova York, recém-formado engenheiro do Mackenzie, achei que eu fosse já ser alguém, né? E na verdade, o começo da minha carreira em Nova York foi servindo café, passando fax. Tirar xerox? Tirando xerox, muito. Bom, tirava com as duas mãos. Na minha época de estágio. Tirei muito xerox, né? Abri a porta, enfim, atendia telefone. E logo no começo ali da carreira, eu juro que eu tinha feito inglês na cultura inglesa, no CEULEP, tinha viajado muito para fora. Meus pais sempre incentivaram muito que a gente viajasse. No currículo inglês avançado. Tudo, tava lá escrito. Fluent. E de repente, quando me deram a primeira cadeira mais importante, eu tinha uma patroa chamada Tina Carbo, que infelizmente faleceu no final do ano passado, fiquei super triste. Mas tocou o telefone, né? E eu atendi, e a Tina já olhou, né, pra ver que eu tinha que passar a ligação pra ela. E eu perguntei com quem eu tava falando, e a mulher falou: você tá falando, this is... Aí eu peguei e falei: não entendi nada. Aí eu falei: olha, senhora, desculpa, eu tô começando aqui agora. Se a senhora puder repetir de novo o seu nome, fiz a forca já, né, para pôr as letrinhas. E ela falou... E eu fui lá, pus um A, tal. E a Tina brava, a Tina era gordona, aquela típica americana, a bochecha dela já vai ficando vermelha, né? Passa a ligação. Eu falei: calma, já vou te passar. Eu falei: você me desculpa uma última vez, seu nome? Ela falou... Aí eu ouvi, falei: puta vida. Eu falei: olha, Tina, atende a Hillary Clinton. Ela falou: quem? Eu falei: a Hillary Clinton no telefone. Eu acho que é melhor você entender, porque afinal, né, a Hillary Clinton. Passei pra Tina, Hillary Clinton. Ela atendeu a mulher. Azar meu. Segunda, terceira executiva do Citigroup em Nova York. Despachou tudo que precisava com a Tina e deixou a missão de demitir esse imigrante analfabeto recém-chegado no banco, demitido. Ali era um mês que eu tava em Nova York. Tinha feito festa de despedida em São Paulo, vendido carro, terminado com a namorada, alugado apartamento por 6 meses. Demitido. A Tina saiu que nem um trator, bochechas vermelhas, não sei o quê. E aí, aquele momento que você fala: o que eu faço agora? Eu aceito essa demissão, ponho meu rabinho no meio das pernas, volto para São Paulo completamente derrotado, e me saiu uma da manga. Falei: olha, Tina, eu peço desculpas, meu inglês vai melhorar, né? Inclusive, vou até estudar mais inglês aqui. Mas seu escritório é uma zona, Tina. Eu nunca vi um escritório tão desorganizado. Inclusive, se você me deixar fazer umas planilhas dinâmicas para você me dá uma semana, a sua vida vai ser outra. Você vai achar as coisas no computador, tal. Me dá uma chance, Tina. E ela falou: I'll think about it, e foi embora.
E aí eu tive que tentar ir dormir em casa. E fui para casa e deitei. Devo ter ficado com os olhos abertos assim a noite inteira. E no dia seguinte, graças a Deus, a Tina voltou. Falou, então começa a arrumar essa porcaria aqui. Mas se a Tina tivesse me demitido ali depois de um mês, começo de 99, a minha história de vida teria sido completamente diferente, né? Então, o que eu acho que a gente tem que pensar um pouco assim, falando mais para os jovens, né? Esse lance da resiliência, de você não aceitar esses primeiros nãos de cara e não ser criativo ou curioso para tentar corajoso sair. Corajoso para sair desses nós que a vida vai dar. Vai dar. Os desafios que vai te apresentar. E da mesma forma que eu tive esse na volta, quando eu cheguei em Nova York, a volta para o Brasil, ela não foi simples. Aliás, ela não foi nada simples. Nunca é. Porque eu brinco que foi o meu maior erro e o meu maior acerto a volta. A volta, ela foi marcada pelo seguinte: um momento que meu pai fazia 60 anos, ele chega para mim numa ligação telefônica e fala, olha, filhão, fiz 60, sabe, suas irmãs não vão trabalhar aqui na empresa, não tenho certeza se os filhos do Arnaldo vão trabalhar na empresa, você não quer considerar começar a ir voltando, vir bater um papo comigo, né? E aí eu vim conversar com ele, entendi que era um chamado para voltar, e quando eu voltei, que eu brinco que foi o maior acerto, eu cometi o maior erro, porque eu não combinei nada com ele, com o Arnaldo. Absolutamente nada. Você apareceu aqui. Então, não, assim... Não combinou o que você ia fazer? Nada. Quando eu ia ganhar, assim, eu era Senior Vice President em Nova York, estava já indo pro meu 8º ano, tinha uma remuneração muito relevante, morava em Manhattan, num ponto super legal, eu tinha um escritório olhando pro Central Park, liderava um grupo grande de pessoas, trabalhava de terno e gravata, bonitão todo dia. E aí, quando eu cheguei na Ingeform, me despedi na segunda-feira, na Madison com a 57, choradeira lá na mesa e tal. Inclusive, tenho contato com muita gente que eu trabalhei até hoje. E aí, chego aqui, um capacete, uma bota, uma trena. E eu olho e falo, mas... O que é isso? O que é isso aí? Para quem que é isso aí? Não, você, bem-vindo de volta. Eu falei, que legal. E eu vou usar como isso aí? Você vai usar como engenheiro zero na empresa. Você precisa reaprender tudo de engenharia. Você esqueceu tudo. Eu falei, então eu preciso aprender tudo de engenharia. Eu sou engenheiro zero. E quem lidera engenheiro zero na empresa? Não, engenheiro zero lidera os estagiários, lidera os supervisores, os médicos, não sei o quê. Eu falei, boa. E qual que é o meu primeiro desafio? Não, nós vamos transformar o Carandiru no Parque da Juventude. Eu falei, o Carandiru? Aquele onde teve aquela tragédia do filme lá? 2 anos e meio no Carandiru, você vai transformar no Parque da Juventude, vai ter um timaço com você e tal, você vai aprender engenharia lá. Então eu brinco que eu fui da Madison com 57 para ser a 4 do pavilhão 4 do Carandiru, né? Essa foi literalmente. Foi, né? E ali eu trabalhei muito reaprendendo engenharia. E por que de novo, eu acho que essa história ela é bacana, porque a gente falava sobre livros que te permitem viver uma vida com mais humildade, né? Você falava. Realmente ali eu tive que aceitar dar muitos passos para trás, acreditando que eu ia viver uma vida com muito mais propósito. Porque lá em Nova York, foi muito legal, porque a Salomon Brothers Smith Barney não tinha uma área grande para cuidar de Brasil. Por que eu fiquei tantos anos? Eu estava numa powerhouse, né? Eu tinha um cartão de visitas super poderoso e tinha pouca gente naquela época focando em Brasil. Que falava português, que sabia de Brasil. E aí a gente foi abrindo a área que cuidava de pessoas, mas a área institucional. E a minha sócia era uma pessoa muito bacana, né? E de repente a gente criou uma unidade de negócio muito grande lá. E ao voltar, foram muitos passos para trás na minha carreira. E na Ingeform, assim, a gente a carreira vai evoluindo. Mas lá tem todo um processo, tem toda uma governança, tem todo um rito. Você falou do engenheiro zero, imagino que depois é 1, 2, 3... E daí coordenador, aí gerente, aí não sei o quê, e depois diretor. E assim foi sendo a minha história dentro da empresa. Olha só. Mas você teria, looking back, assim, agora que você está nessa fase de olhar, feito diferente? Você acha que se você tivesse negociado... Talvez eu tivesse pedido para eles... porque eu fui pro salário de engenheiro... Zero.
né? E eu vou te pôr em dinheiro de hoje, talvez R$8.200, ganhei o primeiro dinheiro recém-formado. Eu já tinha 2 filhos, né? Então, assim, os primeiros anos de Ingeform foram literalmente uma aposta, pagando para trabalhar, para poder estar num lugar que eu acreditava que ia construir uma nova empresa. Porque a empresa que eu cheguei e a empresa que a gente tem hoje é uma coisa completamente diferente. Certamente. E eu sou muito grato aos fundadores, meu pai e meu tio, e aos conselheiros que estavam com eles, porque eles me permitiram chegar cheio de ideias, junto com o IPO, o Gilberto Feldman, que chega em 2008, né? O Giba chega em 2007 ou 2008, e juntos nós, que somos a segunda geração da empresa, a gente transformou uma empresa que era de um jeito em 2006, uma construtora, que trabalhava para o setor público e privado, que talvez faturasse ali, sei lá, 50 e 500 colaboradores, num grupo muito diferente hoje, entendeu? Um grupo que se transformou muito, cresceu muito e criou muito impacto positivo em várias dimensões. Né? Então, eu sou grato assim, aos fundadores, ao meu pai, ao meu tio e os conselheiros que estavam ali no começo por permitir tanta transformação. Né? Olha, que legal. Muito impactante a história, né? E ficar pensando nesses aprendizados e nessa coragem também do pai, né? De pegar, não é que ele não sabia, ele sabia que você estava bem lá em Nova York, ele te visitava, sabia quanto você ganhava. Também, né? Essa coragem de fazer uma proposta dessas e acreditar que isso ia fazer a diferença. Né? Mas tinha uma coisa que talvez nem ele nem eu soubéssemos o tamanho da magnitude, que é o tal do tema do propósito, né? Na sua abertura você falou do quanto eu gosto de viver minha vida em cima de um propósito que eu demorei muito para achar, né? Hoje eu falo desse jeito, mas durante 40 e tantos anos eu não sabia muito bem qual era o meu propósito de vida, né? Lá no banco, com certeza, eu não podia fazer a diferença na vida do máximo de pessoas através da minha arte de engenheirar. Seja qual for a arte de engenheirar. Mas quando eu volto para a Ingeform, trabalho no Brasil, em 17 estados, às vezes a gente tem 10 mil funcionários, às vezes 7 mil funcionários, depende do momento do ano. Eu acho que a gente faz coisas incríveis que fazem a diferença na vida de milhares de brasileiros. E como um bom engenheiro, eu adoro quantificar essas coisas, sabia? Quando eu penso Quer citar assim, alguma delas? Assim? Acho que transformar uma prisão em parque é uma delas. Essa é uma delas. Muita gente frequenta. Você já foi no Parque da Juventude? Já, claro. Jura? Juro. Que legal, porque pouca gente, acho que do IPO deve conhecer o Parque da Juventude, mas eu convido vocês a conhecerem. Não só porque o parque é bonito, né, surpreendentemente tem uma biblioteca linda que a gente fez também. Conheço. Mas é um parque de 60 mil metros quadrados, super arborizado. E deixo ainda mais uma dica. O melhor restaurante de comida armênia árabe do Brasil fica ali do lado, chama Casa Garabed. Olha, isso eu conheço. Delícia de comida. Mas enfim, fui na dica e me perdi onde eu estava. Você estava falando das as grandes obras e grandes impactos que vocês fizeram, além do Carandiru, que a gente já mencionou. Eu gosto muito de quantificar cultura e as coisas que a gente faz, né? Então, até um pouco de tempo atrás, a gente estava construindo 11 hospitais simultaneamente no Brasil. A gente estava lá em Novo Hamburgo fazendo uma Unimed, estava lá em Natal fazendo uma Unimed, estava trabalhando no Espírito Santo, estava trabalhando em Minas Gerais, estava trabalhando no Ceará, era um monte de hospital ao mesmo tempo. E a gente resolveu fazer uma pesquisa, Sheena, que foi a seguinte. A gente já fez mais de 42 hospitais, mais de 7 mil leitos, e a gente foi nesses hospitais para tentar descobrir quantos milhões de pessoas são atendidas por ano nesses hospitais, quantas pessoas passam e por aí vai. E essa nossa pesquisa resultou em 50 milhões de brasileiros passando, atendidos todos os anos nos hospitais que a gente construiu. Olha. Então, aí você materializa para o pessoal que está ali na produção, um pedreiro, um servente, um pintor, que na verdade ele não está fazendo a parede, né? Ele está construindo um equipamento de saúde de primeira, que vai salvar a vida de um monte de gente. Às vezes da família dele, inclusive. Às vezes da própria família dele, que foi o caso de um cara lá no Rio de Janeiro que a gente viveu na Redditor recente. A gente fez um hospital maravilhoso na Barra da Tijuca, pro Paulo Moll, nosso colega do IPO, né? E uma pessoa da nossa equipe precisou ser atendida nesse hospital e só foi salva porque estava lá. Se tivesse ido para algum outro hospital, provavelmente não teria tido o cuidado de qualidade como teve lá na Redditor, né? E aí quando a gente vai para a área de saneamento, que é outra área que eu amo, foi muito fácil para a gente também quantificar o impacto das nossas obras de água e esgoto que a gente fez nos últimos 10 anos. E ali a gente consegue atingir 30 milhões de brasileiros. Aí você pega o Giba, na Ingeform Energia, com os parques eólicos de Serra das Vacas,
que levam energia limpa e sustentável para uma cidade de 500 mil pessoas. É cidade de grande porte, com suas indústrias, né? Seus hospitais e tudo mais. Então eu gosto muito de poder medir esse impacto nosso feito através desse propósito. Claro. Que legal, que legal, André. Tenho certeza que isso motiva, inclusive, as pessoas que trabalham. E é bom porque é um tema que eu estava querendo entrar, era o tema de cultura. Acho que cultura é algo que é um dever dos líderes, especialmente empresas com alma, como foi o projeto de vocês ano passado, e como eu sei que é a empresa de vocês. E eu acho que a cultura, o jeito de você falar, certamente é o jeito do seu pai, do seu tio, e é algo que vocês têm o desafio de como perpetuar, né? Essa preocupação de não estamos só construindo, colocando parede, tijolo, aço, enfim, um em cima do outro, a gente está construindo uma infraestrutura para suportar e para que a vida das pessoas seja melhor, né? Então, como que você faz? Como que você me contou um pouquinho, né, de quando você estuda cultura, o quanto você se preocupa em cultura, o que você faz na prática, como você vê cultura e como você faz na prática para levar essa cultura que está tão presente em você para um time tão grande, né? Milhares de pessoas. Legal, obrigado pela pergunta. Eu acho que o tema de cultura, né? Eu comecei a entender a importância dele quando eu estive em Nova York. Essas grandes escolas de multinacionais, né, nos ensinam a ver cultura de um jeito muito diferente. E o que é curioso é que quando eu cheguei na Ingeform em 2006, a gente celebrava 30 anos. E é claro que a empresa tinha uma cultura muito forte, mas ela não estava escrita em lugar nenhum, você acredita? Claro. Então, um dos grandes trabalhos que a gente fez logo depois da minha volta foi tentar tirar colocar em palavras, é difícil, colocar, né? Colocar em palavras, assim, mas nós não tínhamos uma missão, não tínhamos visão, não tínhamos atributos, não tínhamos valores, não tínhamos propósito, não tínhamos nada. Claro. E juntos, aí eu brinco, né? Somos das duas gerações, né? Os mais experientes, que trouxeram aí, abriram a floresta, tal, trabalhando junto com os mais jovens, que foram chegando, a gente foi construindo essa cultura, esse elemento vivo. E aí eu também tive a chance e a oportunidade de fazer o OPM lá em 2011, que acho que foi um marco na minha vida, né? E tantos colegas do meu OPM 43 estão aqui no IPO conosco, né? E eu gosto tanto disso. E lá a gente também mergulhou muito na importância da cultura nas empresas. E aí, dentro da minha cabeça, assim, de empreendedor, eu me considero muito empreendedor, sabe, China? Mais do que engenheiro, eu me considero empreendedor. Eu falei, olha, e se a gente, então, conseguisse criar uma empresa com uma cultura muito forte e que a cultura fosse o elemento de trabalho, da liderança mais relevante, porque agora a gente vai mexer em estratégia no começo do ano. Todo começo de ano a gente vai lá, faz o alinhamento estratégico, tal, revê estratégia. Às vezes chegam as consultorias, ajudam, tal. Mas cultura é todo dia, né? E para trazer o que é teoria um pouco para a prática, eu tenho algumas coisas que eu gosto de fazer que trabalham com bastante firmeza cultura, né? Na minha agenda de CEO da engenharia e do grupo, eu estou direto interagindo com negócios, áreas, fazendo o papo com o André. A gente chama na engenharia de papo com Ava. E não tem um papo com Ava que eu não começo falando sobre cultura. E os elementos de cultura, eles têm que ser trabalhados de forma diferente ao longo do tempo. Porque pode ter um ano que você quer fortalecer mais a sua agenda de aprendizagem contínua. Daqui a pouco eu vou contar para vocês da nossa academia, que se conecta tanto com essa jornada do IPO de lifelong learning, né? Pode ter um momento que você precisa cuidar mais da saúde e segurança do time. Para pensar, China, toda noite quando eu vou dormir, eu preciso garantir que no próximo dia 10 mil pessoas vão trabalhar nas nossas obras e vou voltar para casa sem acidentes. Vou voltar melhor do que chegaram. É um desafio enorme. Enorme. A gente trabalha o senso de propriedade, relacionamento interpessoal. Então, assim, nos papos com Ava a gente trabalha cultura. Nas mesas a gente trabalha cultura. O nome das salas de reunião são os valores da empresa. Tem símbolos e sistemas, né? Não é só... Isso. É muito... E assim, isso tem que ser multiplicado por toda a liderança. Eu queria só reforçar que, claro, eu posso ser embaixador da cultura, mas se a gente não consegue cascatear isso através de toda a liderança, em todos os seus níveis, a cultura não se perpetua. Então, o que eu gosto de pensar, mais do que de pensar, de ver, é que quando a gente fazia uma Unimed em Novo Hamburgo, se você voar de Novo Hamburgo até Natal, são 5 horas de voo, para a gente ver o tamanho do Brasil, a cultura da Ingeform fazendo a mesma coisa é a mesma. Que legal. Né?
E eu adoro sentir isso. Outro dia eu fui visitar um negócio nosso em Tabira e voltei super contente. Foi a primeira vez que eu fui lá ver o negócio e a cultura estava presente. E a cultura estava presente nas paredes, mas nas conversas e nos bate-papos, né? Então, realmente, eu acredito muito naquela frase que a cultura come a estratégia no café da manhã. Eu também adoro. Né? Adoro. Deixo aqui a dica do livro do Sanjay Gulati, para quem não leu, o livro Deep Purpose. Para mim foi um livro que realmente me ajudou a abrir minha cabeça sobre como dirigir uma empresa através do propósito, um propósito genuíno, autêntico, e que as pessoas possam se conectam, né? Se conectar. Exatamente. Sem dúvida, sem dúvida. Que legal, André. Eu acho que a gente falou um pouquinho disso. Na minha época de startup, a única coisa que a gente tinha era propósito para oferecer para as pessoas. E aí eu vi qual é o poder e o valor de oferecer propósito. Então, é muito legal. E acho que tem o desafio de como manter, né? Como manter isso. Eu falo que é sempre uma preocupação do líder. Você já falou que é levar isso para as lideranças. Você falou, cultura é todo dia, né? Então, você tem que ver todo mundo vivendo e demonstrando aquela cultura todo dia e tá sempre muito alerta para garantir que qualquer desvio a gente ajuda a corrigir, né? Com certeza. Mas legal. É o tempo inteiro, viu? E eu acho que você mencionou o Gilberto, né, o Giba, que está com vocês, a construção da Serra da Vaca, e eu fiquei sabendo que você levou seu filho mais velho para lá. É verdade. Como é que foi isso? Um pouco dessa experiência. Inclusive, um abraço para o Giba, que era do meu fórum, querido. Grande Giba. Para mim foi muito emocionante poder ir à Serra das Vacas com o Pedro, porque primeiro ele está agora estudando 6 meses fora do Brasil. Então a gente vai ficar... Não sei se eu vou conseguir vê-lo ao longo desses 6 meses, né? E eu queria ter um momento pai e filho e queria também ajudar ele a entender o que é para nós o maior investimento da nossa família, que são aqueles 3 parques que a gente tem, os quase 100 aerogeradores que geram 242 megas, né? E o gostoso dessa viagem com o Pedro foi que primeiro eu fiz o Giba ouvir o podcast, o Pedro ouviu o podcast do Giba para entender um pouco mais. Aí fui explicando tudo, e aí o Pedro foi entendendo, e o Pedro já conhece, já estagiou várias vezes, alguns períodos na empresa, e ele consegue conectar com os temas de cultura e tal. E a gente fez um novo parque agora, com os equipamentos super modernos, porque eu já tinha ido em Serra das Vacas antes, e a gente tinha que subir no aerogerador pelas escadas, né? E é um desafio enorme, assim, para quem não tem problema com altura e esforço físico, porque são 120 metros de escadinha marinheiro. Uau. Mas esse novo, ele tem um elevadorzinho top. Ah, é? Você sobe assim, ó. Fica assim? Como é que é? Apertadinho? Apertadinho. Vai de 2 assim, apertado, mas chega lá em cima. Uau. E lá em cima, esse novo aerogerador nosso parece um apartamento amplo de Higienópolis, com muitos quartos e sala. Uau. E aí eu cheguei lá em cima, da outra vez eu ventava tanto, eu não tinha conseguido fazer uma foto como eu queria. Esse dia eu tomei coragem, fiz minha foto. Aí o Pedro chegou em seguida, eu já estava com medo, né? Porque venta lá em cima, muito alto. E quando eu olho, o Pedro explorando todo o aerogerador, subiu mais alto, foi para cá, foi para lá, e resolveu tirar uma foto num lugar que ele sentou aqui onde está a hélice, assim, né? E ele olhava para o infinito, para o tamanho do mundo, né? E ficou ali um tempo meditando, refletindo, e eu achei tudo aquilo tão, tão bonito, sabe? E talvez se conectou um pouco com meu pai me levando na infância, ver as coisas da nossa empresa. Olha, que né? legal. O Pedro estuda psicologia. É isso que eu ia perguntar, o que ele estudou? Ele estuda psicologia, ele estuda psicologia. Uau. Então, não sei se... cultura é um tema certamente que ele gosta. Muito, e pessoas, né? E pessoas. Sem dúvida, pessoas, né? Então foi uma viagem muito bacana, foi muito gostoso ver a materialização de um sonho grande nosso, que foi a criação do 3º parque de Serra das Vacas. E o Giba, né? O Giba tem como propósito lá na Engefarm Energia essa transformação da matriz energética para uma matriz mais limpa e sustentável, né? Com certeza, é lindo também. A gente se orgulha muito. Ai, parabéns, e que emoção. A gente ouve muito isso, né? O de pai para filho, de pai para filho, enfim, esses momentos e essa possibilidade de mostrar o impacto da família e tá lá presencial. Você com 5, né? Enfim, levou o Pedro, depois vai levar cada um, e cada um vai ser uma experiência diferente. E o quanto isso marca. Aqui no podcast a gente tem muita gente que conta. Eu lembro que meu pai me levou, bom, você mencionou, mas eu lembro de ir na fábrica de bolos, na fábrica de algodão, na fábrica de tal, e isso marca muito a vida
das crianças, dos youngs que a gente falou aqui. Isso então, mesmo. Que legal, que privilégio, Pedro. E que bom que as gerações anteriores fizeram tanta coisa legal para poder mostrar, né? Que legal. Muito mesmo. Queria entrar um pouquinho na parte, um pouquinho mais nessa parte de pessoas, né? Que você falou um pouco do momento lá nos bastidores, do momento da pandemia, dessa questão de cuidar de pessoas. E nessa época você fez a empresa faturar 150% a mais, um plano que ninguém tinha previsto, e foi algo diferente, e aí junta isso a criatividade, ousadia, coragem com planejamento. Como é que... Conta um pouquinho mais como é que você fez isso. Eu acho que a primeira coisa que eu queria contar assim, é que eu vim de Nova York na época de Setembro 11, né? Nossa. Eu estava ali. Você estava ali em Nova York? Center, em Nova York, vivi tudo com muita intensidade. 57 Comércio, isso foi ali não, mas eu perto, estava... Naquela época eu já trabalhava num outro lugar, mas eu vivi tudo com muita intensidade. Então, quando veio a crise do Covid, aquilo que estava guardadinho, como fazer o plano de crise, como montar as equipes, como colocar o foco total no cuidado com as pessoas, cuidado com a saúde, né? Eu acho que realmente a Engeform, naquele momento, trabalhou muito bem, assim, cuidou muito das pessoas e acho que fez muito a diferença. Mas, assim, a pandemia trouxe prejuízos para todas as empresas. Não tem empresa que não sofreu com a pandemia. A gente também assim foi. Claro. Acho que a pandemia começou no final de 20. A nossa principal dor chegou em 23. Ah, é? Você acredita? 21 a gente foi um pouco melhor, 22... É uma combinação de um monte de coisas. Mas 23 foi o ano da dor. Né? E eu brinquei, ao abrir a primeira reunião desse ano, que na minha visão a gente fechou 25, eu estou super contente com os resultados que a gente entregou, um ciclo de 5 anos impactados pela pandemia. Porque de um jeito ou de outro, até o ano passado, em ressaca, né? A gente ainda tinha ressaca pós-pandemia. O começo de 25 tem a marca de ressaca pós-pandemia. E o que eu espero... E aí, acho que, não sei se ele tá rindo de mim, é que a gente possa ter agora 5 anos um pouco mais tranquilos. Vacas gordas. De vacas gordas, né? Ano presidencial, ano de eleição. E no final, eu acho que a gente conseguiu, Sheina, ao longo dos últimos anos, criar um grupo de 5 empresas que se complementam muito. Acho que o crescimento do grupo nosso vem um pouco dessa inquietude como empreendedores, porque se eu cheguei, era uma empresa de engenharia. A Desenvolvimento Imobiliário estava nasceu um braço relevante nosso, que era uma empresa de energia, que é a maior empresa do grupo. Tem uma empresa de concessões e investimentos, temos uma gestora e estamos com um olhar muito diferente de como fazer essas 5 empresas trabalharem juntas e terem um potencial pela sinergia que talvez alguns competidores nossos não tenham. Eu ia te pedir um pouco disso, né? Na abertura eu falei das 5 e você mencionou agora muito rapidamente, mas como que você, olhando com esse olhar da holding, né? O que você vê de complementariedade? Como que você vê essas 5 se ajudando e se complementando? Primeiro, assim, eu preciso aprender a ser um CEO da holding, tá? Assim, eu tô começando, nova, né? Posição nova, tô há 6 meses ali, ainda acumula da engenharia, né? Que é onde está nosso maior faturamento, os maiores desafios do dia a dia. Então, com certeza, assim, ser CEO da holding é um novo desafio para mim. Mas eu vou te dar um exemplo de uma coisa que aconteceu conosco que me traz muito orgulho e satisfação, porque se conecta com negócios, mas se conecta com propósito, né? Ano passado, nós ganhamos a primeira PPP educacional do Brasil. O governo do estado de São Paulo resolveu contratar empresas privadas para construírem 17 escolas Greenfield e operarem durante 25 anos. Nós nos juntamos ao Quineia, então Engeform e Quineia ganharam um lote, né, que está agora em construção, as escolas estão em construção. No estado de São Paulo. E nós vamos levar educação de qualidade numa escola nova, construída com arte, que vai ser bem mantida, que vai ser bem operada, né, por 25 anos. Então, a gente tem muita paixão pelo tema de educação também, né? Nós temos uma academia na Engeform, onde a gente dedica uma porcentagem relevante da folha de pagamento para levar formação para o nosso time. E essas escolas foram um caso de sucesso pelo seguinte: a Engeform Concessões e Investimentos participa desse bid.
A engenharia sabe orçar escolas e sabe executar se necessário. O Giba Energia pode vender energia limpa, sustentável mais barato. A nossa gestora capta dinheiro no mercado. E a Desenvolvimento Imobiliário é especialista em manter 120 mil metros quadrados de edificação aqui em São Paulo. Então, as 5 empresas, junto com a fortaleza do Quineia, né, aquela potência financeira e grandes gestores, amigos e parceiros lá, a gente se juntou e tivemos sucesso nesse projeto. Mas ali você viu a Ingeform... A força do todo, né? A força do todo, trabalhando de forma sinérgica. Tanto é que a gente tem hoje um comitê de sinergia que acontece regularmente para ver como é que essas empresas conseguem se ajudar a ser algo maior do que uma só individual. Acho que esse é o meu maior desafio. Como olhar o grupo transversal, como através desse olhar transversal eu vou buscar redução de custo, melhoria de eficiência, fortalecimento de cultura. E, claro, o maior papel de todos os líderes, a gente não pode sair daqui sem falar disso, que é a geração do resultado. É entregar as metas, né? Como diria o professor Falcone, o líder tem que bater as metas fazendo certo com o time. Né? Esse trabalho em sinergia, todo mundo trabalhando junto, né? Claro. Colaborando, de forma cooperativa, sem burocracia, sem politicagem. Né? Um pequeno desafio, André. Pequeno desafio. Daí vem os cabelos brancos que me restam. Ai, olha, não sei do que você está falando. Ai, maravilhoso. Vou querer acompanhar e sei que vou ter essa oportunidade de acompanhar todos esses desafios e entender exatamente qual é essa força do todo e que outros projetos e oportunidades você vai poder juntar essa fortaleza que é a holding, né? Agora eu queria mudar um pouquinho de assunto. Lá na abertura eu falei de impacto social. Queria falar agora mais sobre a Associação Beneficente Santa Fé. Eu já tive a oportunidade de participar de algumas ações. Acho lindo, maravilhoso o trabalho de vocês. Me emociono quando participo, me emociono quando ouço as histórias, mas não sei se todo mundo conhece, então conta um pouquinho mais pra gente sobre a Santa Fé. Obrigado por poder falar aqui, porque muitos dos YPOs me expondo muito pela Santa Fé, né? Eu realmente faço isso com muito gosto, porque em 1998 a gente foi procurado pela fundadora da Santa Fé, a Márcia Dias. Ela tinha fundado a Santa Fé em 95 e ela vinha num momento de muita necessidade de apoio financeiro e de gestão. E ali naquele momento o Arnaldo abraçou a Santa Fé e passou 12 anos à frente de um conselho, ajudando a Santa Fé a mudar a história de crianças e adolescentes, né, vítimas de abandono, maus tratos e violência. A gente fala assim, não tangibiliza muito o que a Santa Fé faz, mas o que ela é mais reconhecida, Xênia, é em ter as casas que a gente acolhe as meninas mães vítimas de estupro. É aí que está a nossa principal bandeira, é isso que a gente faz há mais de 30 anos, né? Que é acolher essas meninas de 12, 13, 14 anos que chegam grávidas, ou logo depois de terem seus filhos, e tentar ajudar essas meninas, ressignificar essas histórias e reverter esse ciclo, né, vicioso, para que elas possam voltar para a sociedade e ter a vida que elas merecem ter, né? Em 2011, quando eu fui fazer o OPM, eu estava lá no módulo 1, e ali eu ganhei um grande amigo de vida, que é até hoje para mim, assim, um cara espetacular, que é o Marco Surrai. Você precisa dar um jeito de um dia trazer o Marco Surrai aqui. Ele vai fugir, que nem o diabo da... Eu sei, eu conheço, o Marquito... Então você me ajuda, por favor, porque eu acho que eu já convidei ele. Eu não sei como é que nós vamos... É uma meta, aí eu vou ter que discutir isso pessoalmente com ele. Meta para 2026. Né? E aí eu falei, Surrai, o que você faz para ajudar alguém assim, terceiro setor, tal? A gente leu um caso que remetia a isso, né? E ele falou, cara, eu acho que eu faço pouco, tal. Eu falei, vamos escolher um projeto e empurrar juntos? E ali em 2011, eu com o Surrai, a gente cria um conselho de apoio à gestão de Santa Fé de amigos, né? E aí eu fui ampliando, fui me tornando uma pessoa mais vocal, no sentido de provocar as pessoas a fazerem algo. A minha grande provocação, China, nunca é assim, venham ajudar a Santa Fé. A provocação é assim, é impossível ser um bom cidadão e não fazer nada. Não ajudar. E pode ser velhinho, pode ser doença, pode ser o que for, mas alguma coisa tem que ser feita. E aí eu comecei a ir nas minhas tribos, na tribo da escola, na tribo da faculdade, dos amigos de Nova York, e por aí foi. Hoje, não sei se você sabe, no Conselho de Apoio à Gestão da Santa Fé, nós temos 7 YPOers. Olha que né, legal. que de algum jeito dão uma mão lá para Santa Fé. E ali a gente mudou a história de 7 mil crianças. Isso que eu ia te perguntar, falar um pouco dessas, que são crianças mesmo, né? Você fala 12, 13, 14 anos, enfim, a menina já está fértil, passa por um ciclo ali de
abuso, violência. Ser mãe, bom, você tem 5 filhos, eu tenho uma. A gente sabe o quanto, a responsabilidade que isso é e o quanto isso muda a vida. Ser mãe aos 12, 13, 14 ainda é uma criança, que tem outra criança. Então, ia te perguntar um pouco, são 7 mil crianças, né, que você já impactaram. Não é um número tão grande, né? Às vezes as pessoas me questionam sobre o orçamento da Santa Fé versus o número de atendidos, mas a questão é a seguinte: primeiro, nós não somos um projeto de escala, a gente é um projeto de nicho. E cada uma vida dessa que a gente muda. Eu queria te falar sobre a engenheira Carol. Isso que eu ia te perguntar. A engenheira Carol participou do programa de mentoria com o Tom Osborne. Uau. O Tom mentorou a Carol. E ele ficou tão impactado pelo que foi a história de vida da Carol. A Carol hoje vai se formar em engenharia no Mackenzie, que nem você. Olha que legal. Né? Trabalha na Engenharia já há muitos anos. E a Carol teve a história completamente ressignificada, como muitas outras. Ela entrou pela Santa Fé. Pela Santa Fé. Hoje é engenheira e mãe de uma criança já... Isso, e participou do trabalho do nosso programa de mentoria de jovens em vulnerabilidade, por aí vai. E o Tom, assim, eu tenho certeza que o Tom nunca mais vai largar a Carol ao longo da vida dele, porque o programa de mentoria não acabou quando encerrou do IPO. Nunca acaba. Ele vai com a Carol pela vida, né? Então eu tenho muita paixão por esse projeto. Eu tive também na Childhood. Eu só tive, Sheina, que deixar de ser presidente do Conselho da Santa Fé quando chegou o convite para ser o presidente da área Brasil do IPO. Porque daí eu falei, são 5 filhos, são 5 empresas. Santa Fé, o IPO, é certeza que a Brigitte vai me dar um pé na... É isso que eu ia falar, e tem uma Então, esposa maravilhosa aí. Que você... Então assim, aí eu saí da presidência formal do Conselho da Santa Fé. Mas quando terminou meu mandato do IPO, uma das coisas que eu mais gostei de fazer foi me reaproximar da Santa Fé. Ali tem muito propósito. Não, é muito Ali maravilhoso. Isso que eu ia falar, propósito. não é sobre 7 mil mulheres, crianças, enfim, é sobre 7 mil Carols, né? Assim, você está falando vidas, pessoas que... Qual seria a vida da Carol sem a Santa Fé? Eu acho que eu vou te mandar depois um vídeo super bonito que tem sobre... Enfim, a gente foi parar no Festival de Cannes com um filme uma vez, quando teve aquela exposição do Ron Mueck na Pinacoteca. A gente resolveu colocar uma criança imitando a principal escultura do Ron Mueck na porta da Pinacoteca. E aí passaram milhares de pessoas na fila e tinha um cartaz onde ele estava em cima que dizia assim: quando você vai querer ver gente de verdade? Porque a gente passa na rua e às vezes vê essas pessoas e de repente eles são invisíveis. Isso. Eles saíram do bueiro, né? E aí esse vídeo ficou uma coisa tão potente que foi parar em Cannes. Me manda. Eu vou te mandar, você vai gostar de ver. Coloca aqui também no link quando você vai ver crianças de verdade, né? Ai, maravilhoso. E tudo isso, Sheina, falando assim, voltando no começo da nossa conversa, tem origem na família da minha mãe, do João Vilac e da Suzana, porque eles eram vicentinos, né? E eles moravam em Genópolis. Vicentino? Devotos de São Vicente. Tá. Né? Muito religiosos, a família da minha mãe é muito religiosa. Tá. Moravam ali do lado do Mackenzie. Né? Eu nasci na Itambé. Eles estavam na Marquês de Itu. Tá, Marquês de Itu. Certo. Né? E com eles a gente foi aprendendo esse olhar pro próximo, né? Eu lembro muito deles sentados numa mesa cheio de pessoa de cabelo branco, né? Não posso nem falar muito de gente de cabelo branco assim, mas sempre cuidando, assim, com o olhar do cuidar do próximo, ajudar o próximo. Então, quando eu fui buscar dos porquês, né? Eu tenho esse negócio, essa chama dentro de mim tão grande, né? Acho que tem origem nisso. E ter, assim, esses meus colegas no Conselho de Apoio à Gestão da Santa Fé, tantos amigos, a Thaísa é uma pessoa que ajuda, assim, quando chega a hora da Thaísa ajudar, é a Thaísa com aquela potência. Você tem que segurar, porque ela vai lá e ela resolve, sabe? Ela faz. A Thaísa é maravilhosa. É gente que faz. Gente que faz, com certeza. E faz sempre melhor do que você imaginou, do que você pediu, né? Deixa até um obrigado aí pra Thaísa e pra todos os conselheiros aí do IPO. Ai, que legal. André, tá uma delícia aqui, queria explorar muitos outros itens, mas a gente já tá chegando no fim. Você comentou sobre o IPO, né, quando você assumiu a Diretoria Brasil. A gente sempre termina falando um pouco do impacto do IPO na sua vida, né, e eu acho que você mencionou em vários momentos, né, mas queria que você falasse um pouquinho, se você fosse dizer o que o IPO mais impactou, como foi ser ali diretor da área Brasil, o que você traz e leva de IPO até hoje? Acho que quando a gente fala de IPO, a primeira coisa que eu tenho que sempre lembrar é de agradecer ao meu amigo Vasco de Oliveira. Eu não sei se você já conheceu o Vasquinho, mas também é outro. Eu sei que ele já esteve aqui, mas que vale você conhecer.
fazer um microfórum. Uma mente brilhante, meu amigo querido do coração, que me convidou para estar aqui. Eu estava no Vistad, eu não sei se você conhecia o Vistad. Não. Vistad é um IPO só fórum. Tá. Eu adorava estar com aqueles meus 10 colegas de fórum, fiquei muitos anos lá, e quando eu saí do Vistad, até saí sentido, estava inclusive com o Deluca no mesmo fórum, e vim para o IPO convite do Vasquinho. E uma das coisas que ele me falou, ele era o Chair Brasil naquela época, era assim, pula para a diretoria, porque dentro da diretoria você vai conhecer um IPO de um tamanho completamente diferente de quem está só pertencendo à organização. Né? Então, Paulinho Scaff logo me chamou para ser Assistant Learning, e aí eu comecei a trilhar toda aquela carreira, né, nas diretorias em São Paulo. E eu acho que a beleza do IPO, para mim, está na cultura do IPO, que se conecta tanto com a cultura da nossa empresa, da minha filosofia de vida. Né? Um lugar onde, assim, lifelong learning, né? Que tem a ver com a nossa academia em Geforme, que a gente fez aos 47 anos, que forma as pessoas de um jeito tão legal, né? Essa possibilidade da gente conhecer as pessoas e aprender juntos e se desenvolver como filhos, como pais, como parceiros, maridos, esposas, e por aí vai, né? Executivos principalmente, né? Isso é uma coisa super bacana. Eu tenho 2 fóruns muito legais. Deixo já um convite para quem só tem um fórum normal, que procure um fórum setorial, porque meu fórum setorial... O seu é construção? Eu sou o fórum número 1 de construção. Eu tenho uma característica, Gina, que assim, é de curiosidade. Eu sou muito curioso. E logo que eu entrei no IPO, eu vi na internet, lá no nosso Connect, que tinha um evento na Dinamarca, na Singularity, sobre o futuro da construção. Olha. Eu nem sabia que existia Singularity na Dinamarca. E lá fui eu, um brasileiro entre 180 YPOers. Uau. De lá veio uma ideia de fazer construção de prédios de madeira engenheirada, que, se Deus quiser, daqui a 6 meses, São Paulo vai ter no começo da Faria Lima os 2 primeiros prédios comerciais de madeira engenheirada. Madeira fornecida pelo nosso querido amigo Dario Guarita, o IPOer também. Tá ficando lindo, Dario, os prédios. E aí o que eu queria contar para vocês é que lá aquela comunidade europeu, os americanos, eles já conviviam em fórum de construção com muita intensidade. E aí eu voltei com essa ideia e provoquei algumas pessoas, acho que era o Pedro Pena, o Luiz Vairo e tal, e a gente foi começando a criar os fóruns de construção, que para nós são agendas super ricas, né? Claro. Então, o IPO, desde que eu entrei em 2017, tem sido para mim assim um lugar de extrema relevância, não só para mim, como para Brigitte, os nossos filhos, os nossos 5 filhos. Eu tenho uma gratidão enorme por tudo que eu pude aprender, estando na diretoria, em especial na área Brasil, porque fiquei lá de junho de 23 a junho de 25, ali liderando a área Brasil, mas com diretores assim de uma competência, de uma potência enorme, né? Eu vi o quanto a gente consegue fazer a nossa organização evoluir. Então, se eu pudesse deixar uma mensagem para o pessoal, é assim, se aproximem mais da organização. Se você ainda não foi day chair de um evento, seja day chair. Se você ainda não foi num family, vai no próximo family agora em Trancoso, vai ser o máximo, o pessoal está organizando com muito carinho. Se você não costuma frequentar os nossos eventos, frequente, porque a organização existe para a gente se transformar em líderes melhores através do network. Se você está no IPO e você não frequenta os eventos, a gente não consegue aprender com você, né? Então a gente precisa estar com as pessoas, Sheina. Precisa ir na festa de final de ano, precisa fazer microfórum. Você não sabe a quantidade de microfóruns que eu já fiz. Olha, que legal. Eu adoro fazer os microfóruns. E assim, o que eu acho mais legal é a abertura dos IPOers para fazer o microfórum. Não existe pedir ajuda e não ter, né? Não, e veja, gente, por favor, responder em 24 horas, hein? Tá lá na nossa cultura que o IPOer responde o IPOer em 24 horas. Vamos respeitar essa regra de ouro, né? Maravilhoso. Então, assim, tem sido demais a jornada no IPO e sou super grato a tudo isso que eu recebo. Quanto mais a gente dá, mais a gente recebe. Essa foi minha máxima, que se conecta, verdade. Só para fechar, Sheina, com o seguinte. O livro How Will You Measure Your Life, né, do meu paraninfo lá, fala em como é que a gente vai medir a nossa vida. Né? Então, valeu a pena? Valeu a pena? Você impactou o máximo de pessoas positivamente que você podia impactar? Tudo isso vem, muito disso vem
da história do João Vilac. Então, antes de você me dar um livro, eu vou te dar um livro. Você já sabe né? que é o livro, né? Que eu escrevi com muito carinho aí, tive a ajuda de outras pessoas, que conta a história do João Vilac, que também me deu uma régua. Seu avô. Meu avô, pai da minha mãe, que me deu uma régua da década de 30, de como ele calculava o preço de compra e venda para fazer comércio. E então aquela régua, essa história, o professor, no final tudo se amarra. A gente está numa jornada de poder impactar positivamente o máximo de pessoas que a gente se conectar. Então, muito obrigada, para você, olha só, né? Ganhando um livro. Espero que você goste aí A História de uma Doce Família, João Vilac. 7 filhos, 14 netos, inspiração para minha família grande. Falo que é a sua pequena família, né? Porque a dele tinha 7, você tem só 5, então... É verdade. André, para escolher o livro para você, geralmente a gente dá livros de negócios aqui, mas a gente escolheu um diferente. Não sei se você conhece, A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown. Como aceitar a própria vulnerabilidade, vencer a vergonha e ousar ser quem você é. Eu acho que você já faz bastante isso, espero que você goste. Mas vou melhorar, vou fazer melhor. A gente sempre pode melhorar, né? Você sabe que ele se orgulha muito de ser uma das empresas de São Paulo que mais tem mulheres na liderança há muito tempo. Tem um ranking, e o ranking é sério. Né? Olha, qual o percentual? A gente chega na matriz, claro que no campo é muito diferente. Claro, na matriz, na Faria Lima, 70% da alta gestão é feminina. Olha, parabéns. Não é legal? Parabéns para essas mulheres, parabéns para vocês. Mas não foi intencional, viu? É meritocracia total. Que legal. Mérito das nossas mulheres. Olha, quero conhecer essas mulheres. Muito bom, parabéns. Muito obrigado, viu? André, maravilhoso, conversa deliciosa. Ótimo, eu que agradeço. Explorar muitas outras coisas. Obrigado de novo por obrigado estar a vocês aqui com aí. a gente. Para vocês que ficaram aqui até o final, queria agradecer por assistirem o IPOcast e lembrar que os nossos episódios eles estão no Spotify e no YouTube. E assistam e até a próxima. Até a próxima, pessoal. Obrigado pela oportunidade. Para saber mais, acesse o portal exame.com e busque pelo menu do site pelo canal Líderes Extraordinários.